Por fim, não se sabe se esses homens se arrependeram, mas fica aí a exortação de Paulo a esses homens e essa questão de entrega a Satanás. Tenha certeza que ele não estava condenando-os ao inferno, pois esse poder a gente sabe que só Cristo tem. Então, em seguida, Paulo ele entra no capítulo 2 falando sobre um tema importante, o tema da oração. E ele diz assim: exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. É uma ênfase grande, ele usa sinônimos ali da oração. E esse em favor de todos os homens é uma expressão muito interessante, pois é um ataque ao exclusivismo desses falsos mestres. Então a oração é uma forma de extinguir o ódio por outra pessoa. Eu desafio você, meu irmão, se você estiver sentindo ódio ou sentindo raiva por alguém, eu te desafio a orar por essa pessoa. Eu tenho certeza de que com o passar do tempo, talvez no começo você não sinta isso, mas com o passar do tempo você vai começar a sentir o amor de Deus por essa pessoa. E é isso que Paulo faz. Ele desafia os irmãos a orarem por todas as pessoas. E é interessante que Paulo ele pede que orem pelas autoridades. Se você pensar quem eram as autoridades naquela época, é mais interessante ainda esse pedido de Paulo. Porque o imperador naquela época era o imperador Nero, que foi um grande perseguidor dos cristãos. Antes do incêndio de Roma, como já deve ter sido falado em outras aulas, tenho certeza, essa perseguição não era aberta, mas Nero não era um imperador que todos se agradavam dele, necessariamente, principalmente os cristãos. E é interessante que Paulo ele pede isso alguns anos antes dessa perseguição aos cristãos ser deflagrada. Então veja que essa carta ela foi útil para o que estava por vir, né? A questão da perseguição. E mesmo sob perseguição, eles deveriam orar por Nero e pelos governantes e por todos aqueles que estavam revestidos de autoridade. É interessante esse desafio. E eu te pergunto, você tem orado pelas autoridades do seu país, pelas autoridades do Brasil? Fica aí o desafio para você. No versículo 2, Paulo usa essa palavra piedade, que é uma palavra usada por Paulo apenas nas cartas pastorais, e ela denota devoção a Deus, uma atitude voltada a Deus, que faz o que lhe é extremamente agradável. E ela ocorre em 1 Timóteo 2,2, 3,16, 4, de 7 a 8, 6,3, 6, de 5 a 6, 6,11 e em 2 Timóteo 3,5. No versículo 4, Paulo diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É interessante você pensar aqui, que Paulo ele não está enfocando na questão da predestinação ou não, mas sim no combate ao gnosticismo, que declara que havia quem estava fora do alcance da salvação. E isso, o que fazia essa heresia? Fazia com que as pessoas pensassem que Deus não queria salvar algumas pessoas. Mas Deus não deseja que ninguém seja condenado. E isso não tira a sua soberania. O resgate, no versículo 6, a gente vê que o resgate de Cristo ele é dado a todos. Ou seja, em vista desse gnosticismo, essa verdade, ela anula qualquer exclusivismo de uma heresia desses falsos mestres. A salvação oferecida por Cristo, ela está disponível para todos. E por isso o apóstolo, ele exorta, inclusive, que a gente ore por todos os homens. E por fim, veja que interessante, no 2,5 ele chama Cristo de Cristo Jesus, homem. Esse termo é usado somente aqui nas cartas de Paulo, no Novo Testamento, e ela ataca claramente as heresias gnósticas, de que Cristo era uma emanação, apenas um espírito, algo assim que não tivesse um corpo material. Tudo isso foi combatido por Paulo dentro dessa carta, de forma veemente. No 2,8, veja que Paulo continua falando de oração. Esse parágrafo ele é uma continuação do anterior. Ele diz: quero, portanto, preste atenção nesse conectivo,
Ele segue falando sobre os varões, como eles devem orar, fala sobre as mulheres, e é interessante que ele destaca aqui a questão do traje, das vestimentas das mulheres, e isso é um contraste claro com a questão das prostitutas ali em Éfeso, que se vestiam com roupas bem chamativas, com roupas cheias de ornamentos para chamar a atenção para o seu corpo, e Paulo ele desafia as mulheres a serem ornadas com boas obras e não com um vestuário cheio de pompa. Porém, aqui no 2:11 nós chegamos a uma passagem complicada, controversa das cartas de Paulo, talvez a mais controversa, e nós vamos dar uma olhada nas opiniões que alguns teólogos têm sobre essa passagem. No caso aí a questão vai do 2:11 a 15. Então o foco aqui em questão é o foco da controvérsia se as mulheres podem ensinar na igreja com autoridade de homem, ou seja, como presbíteras, como líderes, e se elas podem ensinar de fato, né? Ele diz assim, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. A primeira possibilidade que eu vou mostrar para você, ela afirma o seguinte, alguns teólogos afirmam que não é uma ordem para que as mulheres não ensinem e aprendam em silêncio. Não é uma ordem geral para que todas as mulheres aprendam e ensinem em silêncio. Por quê? Bem, nós vemos em Timóteo 2:2, em 2 Timóteo 2:2, por exemplo, que Paulo ele chama para que todos os homens, ali a palavra ele usa antropos, ou seja, todas as pessoas, e não aner, que é homens, ensinem a outros. O que seria um contraste ali, se essa fosse uma ordem geral, para que as mulheres não ensinem de qualquer forma. Mas os dois lados dos teólogos que afirmam tanto que as mulheres não ensinem e aprendem em silêncio, ou os que acreditam que essa é uma ordem específica, eles concordam com isso, eles acreditam, a controvérsia está na verdade na questão de que se as mulheres devem ensinar com autoridade de homem, ou seja, os teólogos que defendem isso como algo literalmente desse jeito, com a autoridade de um presbítero ou de um pastor. Esses que defendem que não é uma ordem ampla e genérica para ser aplicada a todas as mulheres, eles afirmam o seguinte, que em Atos há mulheres ministrando a palavra, inclusive uma mulher que plantou a igreja em Éfeso, que é Priscila, junto com seu marido Áquila, mas ela é citada sempre antes do seu marido, o que é incomum. Além de outros, temos também as 4 filhas de Filipe que profetizavam ali em Atos 21, o chamado para o sacerdócio universal em Pedro 2:9 parece estender as funções sacerdotais para as mulheres. Aqueles que refutam essa argumentação dizem que não, que essas passagens afirmam que essas mulheres elas não tinham claramente um cargo de presbítero, de pastor, no caso aí são 2 cargos que na época eram a mesma coisa, que as filhas de Filipe profetizavam, e esse dom, ele não esse papel ele não é proibido em nenhum momento por Paulo para ser realizado por mulheres. E Priscila nunca é dito que ela era uma presbítera ou pastora, não existe esse termo no Novo Testamento. E nós vemos ali em Gálatas, continuando essa argumentação da questão do sacerdócio universal, Gálatas 3, de 26 a 28, diz assim, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com todas as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres, e todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Os que contra-argumentam essa afirmação, eles dizem que essa passagem ela é usada fora de contexto. Em que sentido? No sentido de que essa passagem de Gálatas está apenas afirmando que todos têm acesso a Cristo,
que todos nós somos irmãos em Cristo. E em Cristo não existe essa distinção. Mas Paulo ele fala dos papéis da igreja, os papéis dentro da igreja, de presbíteros, diáconos, apenas em Tito e Timóteo. E ele não está falando de liderança ali, bem como essa passagem de Pedro 2,9. Você vê que a controvérsia é grande, os argumentos são bons dos dois lados. Eles destacam os que argumentam a favor do pastorado, da liderança de mulheres. Eles argumentam, por exemplo, que pelo fato de Maria se sentar aos pés de Jesus. Em Lucas 10, 38 a 42, a gente vê Maria, não a mãe de Jesus, Maria, ela ali aos pés de Jesus, e essa expressão aos pés, ela implica que ela não simplesmente se assentou aos pés de Jesus, mas essa era uma postura comum de quem estava aprendendo com o rabino, um discípulo de um rabino, o que era reservado apenas para homens na cultura judaica. E Cristo ele estava rompendo essa questão de ter um discípulo mulher ali. Essa Maria seria uma discípula também, não claro com a autoridade dos 12 apóstolos, mas isso seria algo diferente do que se costumava ter na época. Um rabino ensinando uma mulher era algo completamente desafiador à cultura da época. Por fim, esses são os argumentos gerais, fora desse contexto dessa passagem. Não há um consenso, há igrejas que defendem uma postura de que as mulheres não devem ser pastoras, há igrejas que não defendem isso, que defendem que elas devem ser, não se tem um consenso sobre isso, mas eu não quero que essa passagem te roube a paz, não te tire o foco da beleza dessa carta, do que Paulo está afirmando nessa carta. Então, continuando a argumentação daqueles que não acreditam que essa é uma ordem que deve ser aplicada para todas as mulheres em todo o tempo, observe que há uma estrutura textual. Então, Paulo, antes ali, ele está falando das mulheres. No 2,9, observe que ele fala, as mulheres. Mas ele muda essas mulheres. No 10 ele fala mulheres também. No 11 ele fala a mulher. Ele muda a palavra para o singular. Isso está no grego também. Então seria possível que Paulo estivesse falando de uma mulher específico. Não sabemos. Assim como Paulo ele cita o tal homem faccioso em Tito 3. Poderia ser que Paulo estivesse falando de uma mulher líder que estivesse causando problemas ali. E ela podia estar usurpando a autoridade dos homens ali, dos líderes dessa igreja. E Paulo manda que ela aprenda em silêncio. Ele não manda que ela seja excluída, que ela se cale, mas que ela aprenda. Lembre-se do que eu falei sobre as mulheres no contexto histórico. Elas não tinham esse direito de aprender, não na cultura grega nem na judaica. E então isso era uma coisa inclusivista da parte de Paulo, que ela aprendesse juntamente com os outros.